Atos capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que se ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, presta bem atenção. Vamos voltar atrás. Estando falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes. Está prestando atenção? Sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Tá? E eles, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles ficaram revoltados, porque os apóstolos estavam ensinando que quem cresce em Jesus não provaria a morte, morreria no corpo físico, mas receberia a vida eterna. Então, Jesus é a ressurreição. Ele é o único homem nascido de mulher que ressuscitou, está vivo e prometeu que quem crê nele, entendeu? Nunca morrerá. Então, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, ele recebe o perdão dos seus pecados e ressuscitará no dia, aleluia, em que o Senhor voltará para buscar todos para a sua glória. Então, eles começaram a pregar que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Então, e eles, voltando ali, ó, sacerdotes, entendeu? Sacerdotes e capitão do templo e os saduceus. Não é uma pessoa comum, pessoa religiosa, mas que não compreendia as coisas de Deus, porque eles eram naturais. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. É loucura, ressurreição. Então vamos lá. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão. Vamos ver quem que lançou ele na prisão? Lançaram mão deles. Ó, tá aí, ó. Os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Eles ficaram muito revoltados porque estava pregando Jesus Cristo, entendeu? A ressurreição e a vida. Lançaram mão deles, encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Queria destruir ele. Não, para de pregar esse tal Jesus aí. E começaram, né? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram que Jesus Cristo foi ressuscitado e estava vivo, porque os sinais que os apóstolos faziam não era em nome da sinagoga, não é no nome do sumo sacerdote que estava ali, do sacerdote, do nome do chefe do templo lá, não, eles faziam no nome de Jesus. Então muitos viam os sinais e creram na palavra. Olha aqui, ó, muitos, porém, dos que ouviram a palavra. Então presta atenção, gente, meu povo, você tem que ter fé na palavra. Se você tirar a tua fé da palavra, você está, entendeu? No alvo errado. Na palavra. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Creram o quê? Na palavra que eles pregavam. Se nós voltar no capítulo 3 de Atos, você vai ver eles pregando o quê? A palavra, contando os fatos que Deus fez na vida de Moisés, Davi, etc. Entendeu? Então muitos creram na palavra. Então o segredo é crer no que está escrito, na palavra, tá? Então quando eles pregavam a palavra, os sinais aconteciam, porque nós temos que pregar a palavra e os sinais acontecem para que a tua fé não esteja em objetos, mas na palavra, objetos da terra, coisas, simbolismo e outras coisas mais. Você tem que ter fé na palavra. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciões, os escribas. Depois eu quero ensinar para vocês quem era, entendeu? Os anciões, os escribas, os saduceus, etc. Mas vamos aqui meio por cima, que só para você ter uma noção. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás,
tá? E João e Alexandre, todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, estavam reunidos, revoltados, porque os apóstolos estavam pregando que Jesus Cristo, ele ressuscitou, está vivo à destra do Pai, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, conforme ele ensinou. Quem crê em mim não morrerá. Então, quem crê em Jesus Cristo recebe a salvação, a vida eterna. Aí, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então eles fizeram milagre, cura e sinais. Não foi no nome do sumo sacerdote, não foi, vamos voltar aqui, vamos voltar. Não foi no nome de Anás, não foi no nome de Caifás, tá? Então não foi no nome de nenhum ancião. Tá aí, tá? Então, você vai lendo as escrituras, você vai vendo que reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os grandão, como diz aí, né, diante dos homens, e pequeno diante de Deus. Não foi no nome, nenhum nome dele, não teve glória para eles. Eles querem glória. Anás queria glória, Caifás queria glória, sinagoga queria glória, os anciãos queriam glória. E a glória só pertence a um, querido. Nem o apóstolo Pedro, nem João, nem Paulo aceitou glória. A glória pertence só a Jesus. A ele toda a honra e toda a glória. E através da glória que eles, aleluia, davam a Jesus, entendeu? Eles davam a glória a Jesus, e o poder de Deus se manifestava através da palavra. Com poder, em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, tá? Então Pedro, ele estava cheio, sabe do que? Entendeu? Cheio do que? Revoltado, cheio de protesto, tá? Cheio de protesto, está com um monte de faixa protestando, tá? Contra os anciões, protestando contra os sacerdotes. Tem que mudar, porque vocês têm que mudar, e protestando, gritando ordem, palavra de ordem contra os sacerdotes, palavra de ordem contra, entendeu, Anás. Não, eles estavam cheios do Espírito Santo, aleluia. O que a igreja precisa não é de protestante, está entendendo? A igreja precisa de ser cheia do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Então, porque as armas do protesto são armas da carne, querido. A palavra de Deus diz que do espremer do nariz sai sangue, e do bater do leite produz a manteiga, entendeu? E produz da ira, produz contenda, né? Entendeu? Então Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo, disse-lhe com autoridade: principais do povo, e vós anciões de Israel. Olha só a autoridade de um homem pescador iletrado para os anciões sacerdote. Isto era uma humilhação, está entendendo? Um homem iletrado, indouto, levantar a voz com autoridade, entendeu? Ele era iletrado, indouto, um pescador, um simples pescador, e aquele sacerdotes, somos sacerdotes, anciões, doutorados, poderosos, está entendendo? Mas o que? Não tinha o poder do alto. Então ele falou com autoridade, com poder, porque ele estava cheio do Espírito Santo, Ele não levantou uma cruz, ou ele não levantou um saco de sal e jogou no sacerdote. Não fez nada disso. Não levantou uma cruz e falou: eu sou cristão. Não. Ele disse assim, ó: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado. Então o sumo sacerdote, os anciões, eles ficavam, sabe, horrorizados, porque estava vendo ali um combate, mas não era um combate humano, era um combate do poder de Deus contra o poder da terra, contra o poder do homem, contra o poder do diabo. Paulo diz que nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. É no poder, queridos, de um povo cheio do Espírito Santo. É muito bonito nós ver os movimentos e as coisas, é maravilha, mas o mais bonito é um povo ser cheio do Espírito Santo, aleluia. E quando um povo se
fica cheio do Espírito Santo, ele recebe poder do alto para combater as trevas. Então, quando o poder do alto se manifestou na vida de Pedro, e aquele sinal aconteceu daquele homem que foi curado, aquele povo ficou revoltado, porque não tinha como eles, com a sua malícia, com a sua sabedoria diabólica e terrena, está entendendo? Convencer o povo de que Pedro não era de Deus, que Pedro não estava com Deus, que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Mas como eles iam fazer isso? Como? Se no nome de Jesus os aleijados andavam, os cegos viam, os mortos eram ressuscitados. Então aí Pedro, cheio, então o mundo, a igreja viva que é você e eu, não adianta eu ficar falando para as pessoas ser cheio do Espírito Santo, não adianta eu falar para as pessoas ir pregar no Iraque, na Síria, outro lugar, e você que tem que tomar uma posição e ser cheio do Espírito Santo. Quem vai convocar as pessoas é o Espírito Santo, não é você nem eu não convoco ninguém, mas eu posso motivar você a entender as Escrituras e ver que um homem iletrado, indouto, sem apoio nenhum, entendeu? Dos romanos, de política, ele virou o mundo de ponta cabeça, querido. Eles viraram o mundo de ponta cabeça, não foi com ouro nem com prata, porque eles não tinham ouro nem prata, nem com suborno, nem com dependência dos três poderes. Está entendendo? O mundo será virado de ponta cabeça, o Brasil será mudado quando nós, igreja viva, individual, cada um, ser cheio do Espírito Santo, se conscientizar que nós temos que ser cheio do Espírito Santo, ser cheio individualmente. A hora que nós sair na rua, nós não vamos falar nada, só vamos glorificar a Deus. E quando nós passar uma multidão cheia do Espírito Santo, os cegos vão ver, o mundo vai falar, e o povo, quem prostituir não vai prostituir mais, quem mentir não vai mentir mais, e vai ser uma transformação de vida. Então, o que aconteceu ali com Pedro, aquele homem que brigava, já não brigava mais, agora o negócio dele era diferente. A luta dele não era contra Anás, contra o sacerdote, contra o ancião, contra os escribas. Então ele diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, é a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e em nome desse é que este está são diante de vós. Aleluia! Então, quando eu ficar, você e eu, cheio do Espírito Santo, você não vai ficar preocupado com aqueles que estão curando enfermo, está entendendo? Com uma folhinha de arruda. Você não vai ficar preocupado com aqueles que estão curando enfermo com coisas banais, coisas fúteis, colocando as pessoas a ter fé em objetos, em simbolismo. Isso os apóstolos não fizeram. Ele está dizendo aqui, ó, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Não tinha como, queridos, ele se levantar contra Pedro e falar que Pedro pagou para o aleijado, que o cara não era aleijado, pagou para aquele cara fingir de aleijado e sair andando. Não tinha como, era notório. Aquele homem vivia ali, quase 40 anos ele tinha, e vivia ali, diante daquela geração mais antiga, as pessoas que tinham 80 anos, 90 anos, 100 anos, e as pessoas que tinham 17, 20 anos, então várias gerações, com seus olhos, enxergava aquele homem aleijado, todo dia ali no templo, na porta do templo chamado Formosa. Você está entendendo? Então não tinha como, tá? Entendeu? Eles falam que era mentira, que Jesus não ressuscitou, não, era notório. E Pedro, com convicção, sem medo algum, diz: em nome desse é que este está são diante de vós. Pedro, ele cria na ressurreição dos mortos. Ele cria tanto que ele não tinha medo de morrer, porque se ele morresse, ele sabia que ele não morria, ele ia viver. Ele podia ser morto como ele foi no tempo certo, mas ele estava consciente que Jesus Cristo é fiel e verdadeiro, que está vivo. Hoje eu vejo pessoas que dizem que creem em Jesus Cristo e vai nos túmulos orar para morto, falar com o morto, e deixa de falar com Cristo que ressuscitou e está vivo, e depois diz que crê em Jesus. Querido,
O único que está vivo, que vai ouvir a tua voz, é Jesus Cristo. É só no poder desse nome que os milagres vão acontecer na minha vida, na tua vida. Quando eu reconheço que eu preciso ser crucificado com Cristo para viver a ressurreição, que eu tenho que ser nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e que a salvação é individual. Eu respondo por mim, eu não respondo por você e por ninguém mais. Eu estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu creio na cruz, que o cristão tem que ser crucificado. Ele tem que ser como um grão que cai na terra e morre, e nasce de novo. Então está aqui, vós crucificados. Então ele começou a pregar, vamos lá, vamos adiante. Em nome desse, então eu não vi ele usando amuleto, simbolismo, não mandando ele fazer 7 correntes, 7 dias, 9 dias, nada. Ele chegou no coxo e disse: não tenho prata nem ouro, que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou. Ele não falou para o cabra assim: ó, eu vou passar 7 vezes aqui, na 7ª vez você vai ser curado. Não falou isso. Não tem nenhum lugar no Novo Testamento dessa prática. Eu vou pregar o que está na Bíblia. Se você, aleluia, colocar a tua fé no que está escrito, você não será confundido. Está entendendo, querido? Aleluia. Milagres, curas e sinais. Mas eu creio que Jesus Cristo está vivo. E se eu morrer, eu não morro, porque eu estou vivo nele. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Jesus é a pedra rejeitada, e até hoje ela é rejeitada. Há um povo que fala que é crente, que é pastor, que é isso, que é aquilo, mas não tem vergonha de falar da Bíblia. Começa a filosofar, pegar a filosofia de outras pessoas e adequar assim, e começa a filosofar, ao invés de pregar a Bíblia, fica filosofando. E eu não vejo nenhum apóstolo ficar filosofando. Eu vejo ele sempre honrando a palavra de Amós, a palavra de Isaías, a palavra de Moisés, e assim por diante. Nós vamos ler a Escritura e vamos ver os apóstolos honrando a palavra. E ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada. Jesus Cristo, ele foi rejeitado por eles. Eles crucificaram Jesus Cristo. Então ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Foi colocado por cabeça, e em nenhum outro há salvação. Ele é a pedra de esquina, quer dizer, a pedra angular, querido, que sustenta todas as coisas. Se o evangelho não tiver, entendeu, o autor, que é Cristo, se não tiver, entendeu, focado em Cristo, entendeu, crucificado, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é o evangelho da cruz, onde a pessoa aceita a cruz, aceita a não viver mais ele, mas viver em Cristo, para viver a ressurreição. E quando os apóstolos pregavam esta palavra, em nenhum outro há salvação. Então nenhum outro, ele estava falando, não tem salvação em mim, Pedro, João e nos apóstolos que virão, não terão salvação. Nenhum outro nome, em nenhum outro nome há, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Querido, nenhum nome, nenhum outro nome há salvação. Então se eu tiver fé na Vidas Transformadas, eu sou da igreja Vidas Transformadas, é a igreja verdadeira. Isso é heresia, isso é idolatria, está entendendo? Idolatria. O único nome que salva, o único ser que salva é Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Então se você colocar a tua fé na denominação que você frequenta, há tanto tempo ou há pouco tempo, isso é idolatria. Uma que você não tem salvação, porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. A salvação, ela só vem, aleluia, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então quando eles estavam colocando a sinagoga como a salvação, a tradição da guarda do sábado como salvação, os rituais como salvação, eles estavam debaixo de maldição, de idolatria. Aí vem o apóstolo Pedro, está entendendo? Ele começa a pregar que só é Jesus Cristo a salvação, só é Jesus Cristo. Ofendeu eles porque eles criam que Moisés era o poderoso,
profeta, maravilha, ele era um profeta, mas ele profetizou a salvação só em Jesus Cristo. Davi profetizou a salvação só em Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. Então não há salvação em outro nome. Na denominação que você frequenta, no nome dos apóstolos que morreu, dos apóstolos que estão vivos, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, nenhum homem há salvação, em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 12, aí você está lendo, pega a tua Bíblia, pega a Bíblia de várias aí traduções, e você vai ver que não tem como entender diferente. Mas quem percebeu os apóstolos foram aqueles que se dizia, entendeu, entendido das escrituras sagradas. Mas a letra mata, querido, e o Espírito vivifica, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Um dia eu falei: ai, que igreja você é? Vidas Transformadas. Ah, eu não conheço, é nova. Aí, gente, eu fico olhando assim, o cara diz que é teólogo, cara, teólogo. Ele tem que ser assim uma igreja antiga, vamos lá, metodista. Não sou contra metodista, amo os irmãos metodistas. Ah, uma batista, tanto 500 anos, uma Assembleia de Deus. Essas igrejas a gente conhece o fundamento. Então essa pessoa é teólogo. Aonde está escrito que a metodista salva? Onde está escrito que a batista salva? Onde está escrito que tem que ser na Assembleia de Deus para ser salvo? Ou de outra igreja, ou de outro nome? Todas elas, Assembleia de Deus, amo todos os irmãos da Assembleia de Deus, pastores, bênção de Deus. Os batistas amo também, são meus irmãos em Cristo. Os metodistas também, os presbiterianos, amo todos eles. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Amamos todos aqueles que já foram, querido. John Wesley, tanto, quem mais? Tem tanto, todos os homens famosos que foi aí, que pregaram a palavra, que não existe mais, já morreram, né? Tantos homens, e outros que já aposentaram, como o Billy Graham, e tantos homens que foram bem na carreira, homens que falharam e se levantaram de novo, e tantos homens, e hoje tem tantos homens que pregam a palavra de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você: respeitamos e amamos todas as pessoas, tá? Eu creio que, aleluia, Deus, Ele instituiu, aleluia, Ele permitiu a instituição para a organização da terra, como uma denominação formada dentro da organização terrena. Só que quem salva é Jesus Cristo. Se você não estiver ligado no corpo de Cristo, tendo Ele como seu Salvador, e tendo comunhão com os irmãos em Cristo Jesus, para ser edificado, assim como era no tempo apostólico, eles estavam nas ruas, eles estavam nas casas, mas eles estavam onde tinha 2 ou 3. Jesus já ensinou, mandou de 2 em 2, formou a igreja. Onde tiver 2, formou a igreja viva, a unidade do corpo. Igreja individualmente, como o templo, sou eu, salvação individual. Mas formando o corpo, não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio de vós. E em nenhum outro há salvação. Então você não pode pôr a tua salvação numa multidão de pessoas que estão seguindo um lugar. Não se tem uma multidão porque Deus está lá. Muitas vezes pode ter uma multidão de idólatras que confia em Moisés, que confia, entendeu, em Abacuque, mas não confia em Jesus Cristo. Há muitos assim. Então você não vai pela multidão. Foi uma multidão que mandou soltar o homicida Barrabás e condenar o justo Jesus Cristo. Foi uma multidão. Então a salvação, ela vem o quê? Da palavra que vem do verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo. E ele diz: porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, está entendendo? Pelo qual devemos ser salvos. Então, vendo eles a ousadia de Pedro, um homem letrado, indouto, sem teologia, não estudava aos pés de Gamaliel, pescador, João, informados de que era um homem sem letras. Não concordo. Eu ouvi um pastor pregando, achei bonito. Eu falei assim: nossa, faça tudo, todo curso que você quiser, estuda bem, mas estuda bastante. Depois que você fez tudo, põe dentro de uma caixa e fecha, e deixa Deus te usar. Quem tem que falar é o Espírito Santo.
Quem tem que operar é o Espírito Santo. Aqui ó, era informado que era um homem sem letras, indoutos. Está entendendo? Por quê? Porque os sacerdotes, eles tinham letras, eles eram doutores. Então eles achavam que eles eram maior que o Espírito Santo. Eles achavam que Jesus não era o Salvador, eles não criam. Porque Jesus era sem aparência. Ele não tinha aparência de poderoso, ele não tinha aparência de culto, ele não tinha aparência de granfino, ele não tinha aparência de doutorado. Está entendendo? A Bíblia diz que ele era sem forma, ele era simples. Não tinha nada que nós desejássemos nele. Um homem simples, filho de um carpinteiro. Mas quando ele abria a boca, meu querido, os doutores tinham que abaixar a cabeça. E assim, Pedro a mesma coisa. Quando Pedro abria a boca, quem falava é o Espírito da vida, que é o Espírito Santo, que está falando com você agora aí. Aleluia. Você pode ser doutor, você pode ser um teólogo, mas coloca na caixa tudo que você aprendeu. Deixa o Espírito Santo te usar. O Espírito da vida vai te usar, não para criticar, acusar e ofender as pessoas, mas vai te usar para te levantar dentro das Escrituras Sagradas. Aleluia. Então maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Está entendendo? Por quê? E viram as maravilhas, e começaram a ficar assim maravilhados da ousadia, vendo estar com ele um homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário. Entendeu? Sabe o que tem que fazer, gente? Tem que fazer. Você fala, não, Edivaldo, não tem que fazer isso não. Tem, muitas vezes tem que fazer. O cara era aleijado? É aleijado. Foi curado aí na campanha, na cruzada evangelística? Foi curado aí no teu ministério? Cara, vai lá, pega as fotos dele, vai lá, entrevista os vizinhos dele, faz e traz os testemunhos, quem era ele, quem ele é. Entendeu? É lógico que os incrédulos mesmo assim não vão acreditar. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os incrédulos, os filhos do cão, propagaram que roubaram o corpo de Jesus. E até hoje corre esse comentário lá que roubaram, que é mentira, que Jesus não ressuscitou. Os incrédulos porque eles não pertencem ao reino do céu. Eles não pertencem. A Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Mas os que crê nas Escrituras, é os crentes, é os que crê. Jesus mandou ser crente. O que você é? Eu sou do protesto. Não, eu sou crente. Que isso, de volta? Jesus falou, seja crente e não incrédulo, e não me envergonhe de ser crente. Mas eu sou crente em Jesus, eu sou crente na palavra. Eu não sou crente em coisas. Eu não sou crente no lodo, no vento, na água, no sal, em outras coisas mais, no ouro, na prata. Eu não sou crente. Eu sou crente em Jesus. Vendo estar com ele um homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Então ele tem que desmascarar, tem que bater, entendeu? Nas trevas com a luz, com a realidade, com a verdade. Então tem cura aí? Então prova aí, querido. Põe aí os testemunhos, escaneia aí, joga na televisão aí, aqui ó, aleluia. Põe na internet, bate o download aí, querido. Aqui ó, o laudo médico, fulano era surdo, era mudo, aleijado. Testemunhos, aleluia. E mesmo assim vai ter oposição, mas a verdade é que o povo via que aquele cidadão era o que ele estava afirmando, era, e que através do nome de um homem que falaram que não ressuscitou, que era homem comum, e que roubaram o corpo dele, e falaram que ele ressuscitou, e que era mentira, pregaram tudo isso lá. Aí chega Jesus em espírito, através do Espírito Santo, na vida de homens indoutos, letrados, e começa a fazer o que os médicos não faziam, e que ninguém fazia, tudo contrário do que eles pregavam. Tudo aquilo que eles pregavam veio contrário na atitude. A palavra de Deus diz que nós temos que pregar com a nossa prática e atitude de fé, não importando o que falam de nós, bem ou mal. Nós temos que agir no poder de Deus, deixar o Espírito Santo nos usar, amém? Graças a Deus, aleluia, glória a Jesus. Todavia mandaram sair fora do conselho, olha o conselho, e conferenciavam entre si, né? Eles tinham um conselho para mandar na cidade. Graças a Deus que não tem mais isso, né? Querer mandar na cidade. Lá na China tem um conselho, né? Um conselho, não sei qual o nome que eles dão, se é conselho
dos bispos, ou dos apóstolos, ou dos presbíteros, eu não sei qual que é. E o governo manipula esse conselho. É um conselho ligado à política. E o governo manipula e dá as regras que pode pregar, o que não pode dentro das igrejas na China. Os pastores da China não podem pregar tudo que está na Bíblia. Se ele pregar, ele é morto, apanha, vai preso. Se você não leu ainda o livro do Homem do Céu, escreve aí, Homem do Céu. Dá busca na internet, compra e lê. Esse homem conta o testemunho, o que ele sofreu na China. E esse conselho, está entendendo que é ligado à política, e é um conselho dos pastores ou dos bispos, eu não sei se é dos apóstolos, está entendendo? É ligado à política. Graças a Deus que no Brasil não tem isso. Conselho ligado à política, influenciado pela política. Mas esse conselho, está entendendo? Manipulava quem eles tinham que eliminar da cidade. E num tempo lá atrás, na igreja primitiva, aqui ó, todavia mandando sair fora do conselho. Aí dentro do conselho eles falaram entre si, fizeram tudo aquilo que eles sabem fazer, politicagem. Está entendendo? Lá, acho que não está tudo escrito, mas eu imagino o que nós fazemos para acabar com esse povinho. Eles estão acabando com a nossa moral. Olha, eles curou, nós não cura. O homem fala fluentemente as escrituras e nós não falamos. Nós estudamos tanto, e quando nós vamos falar, nós temos que ler. Tem que estar tudo escrito e ainda gaguejamos ainda. E eles falam fluentemente, com ousadia, e sinais acontecem. Nós temos que acabar com eles. Então vamos ver o que diz a Bíblia aqui. Ó. Isso aí é uma imaginação minha, mas uma realidade, que é fato. E hoje não mudou. Dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Olha lá, que vamos fazer? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. E não o podemos negar. Eles não podiam negar, querido. Não tinha como eles falar que o cara foi forjado. Porque ele era conhecido. Então quando essa pessoa não é conhecida, tem que mostrar o sinal do testemunho do que é verdadeiro. Porque Deus, ele faz milagre verdadeiro. Mas o verdadeiro milagre acontece quando nós pregamos a verdade. E quando nós pregamos a verdade, nós pregamos que Cristo é a verdade, que Cristo é a salvação. Ele diz, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a própria verdade. E a verdade é sem sombra de variação. E quando eu levo a pessoa a ter fé numa campanha que eu vou fazer, você vai vir pegar o olhinho aqui, ou fazer outra coisa assim, me perdoe, queridos, me perdoe, eu te amo, não me leve a mal. Você está colocando fé em coisas, está entendendo? Em coisas, está entendendo? Então, eu não vejo aqui no Atos dos Apóstolos isto. Eu vejo as pessoas tendo fé na palavra, e na palavra no nome de Jesus, não pegando coisas que são sombra das coisas futuras e trazendo como se fosse uma prática cristã, se muitas vezes é uma prática judaica, uma prática que não é mais para nós. Mas eles estavam com autoridade, porque eles estavam com o Espírito Santo, eles estavam cheios do Espírito Santo. Falta de ter a unção do Espírito Santo, que é a unção de sabedoria, da palavra da ciência, da palavra da sabedoria, é que começamos a entrar por misticismo e levar outras pessoas a misticismo. Está entendendo? Vamos lá. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, eles não queriam que pregava mais Jesus Cristo. Então eles estavam no caminho certo, pregando Cristo, a verdade, a pedra angular. Olha, não tem salvação no nome de Anás, Caifás, não tem salvação em Roma, não tem salvação, entendeu, na sinagoga, nem do saduceu, nem dos fariseus e etc, e pregando a verdade. Aí o povo diz, não, mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçar eles, para que não fale mais deste nome a homem algum. O diabo não quer que eu fale de Jesus Cristo. O diabo não quer que eu fale que Cristo, ele foi crucificado, e que você, para ser um vencedor, você tem que ser crucificado, porque você tem que aceitar o Cristo crucificado. Você tem que nascer de novo da água e do Espírito, para você viver em novidade de vida, para você viver a ressurreição. O diabo quer que eu invento
que você vai fazer isso, fazer aquilo, e Deus vai te abençoar. Só tem um meio de ser abençoado, querido. É o meio que Jesus ensinou a Nicodemos. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai ver a glória de Deus. Então, se nós queremos ver a glória de Deus no pão nosso de cada dia, na nossa família, na nossa geração, nós temos que nascer de novo da água do Espírito. Nós temos que pregar Cristo crucificado. Cristo crucificado, aleluia. Nós temos que pregar Cristo, aquele que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós somos crucificados com Ele e passamos a viver a sua ressurreição. Então, eles querem impedir que nós pregamos Cristo crucificado, porque quando nós pregamos que Cristo foi crucificado, nós estamos pregando que Cristo rasgou a cédula que te condenava, que o sacrifício dele é perfeito, que você tem que aceitar a crucificação para você sair das trevas para a luz, da morte para a vida. Não tem negócio de devagar, devagarinho não, querido. Devagar, devagarinho só para o mundo aí, com a música do mundo aí. Nasceu de novo, velho homem, novo homem. Eu vou ficar todo dia pedindo uma bênção para Deus, para ver se Deus acha que eu sou bom e recebo. Não, eu aceito a cruz, eu aceito a redenção. Se eu não aceitar a cruz, eu não tenho a redenção. E se eu tenho a redenção, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, Deus cuida de mim. E Deus cuidou de Pedro. E eles ficaram furiosos, porque não dava glória a homens. Eu não estou aqui para dar glória a homem, nenhuma denominação, nem a mim mesmo. Eu sou a voz do que clama. Fui chamado para o ministério apostólico, e não vou negar a minha função de ser apóstolo. O apóstolo, ele põe o fundamento, e o fundamento não é uma denominação, o fundamento não é um homem, o fundamento não é nada nessa terra, o fundamento é Cristo. Então eu estou aqui para pôr o fundamento. Não, já foi posto, já está colocado, mas eu edifico sobre este fundamento. Não vou, mas quem foi Finney? Quem foi fulana? Ele foi, amém, glória a Deus. Agora é você. Quem é você? Quem é você? Idólatra dele? Idólatra do John Wesley? Idólatra do Calvino? Não, para! Daniel Berg, bênção, está no céu, glória a Deus, ele fez a parte dele. E você? E você, querido? A Bíblia diz: se tu uma bênção, agora é eu e você. É nós que tem que falar: eu, Edivaldo Carmo aqui, que creio nas escrituras sagradas, e te leva a crer nela. Se você crer em mim, você não vai ser abençoado. Leia aí, estou colocando na telinha. Aleluia. E chamando-os disseram que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Você acha que o mesmo diabo quer que fala do nome de Jesus? Quer que ensina que Jesus é o cabeça da igreja? Que não é nenhum homem, cabeça. Que Jesus é a tua proteção, não tem outra proteção? Será? O diabo não quer que você ponha a tua fé em Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, e lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Aleluia. Olha a autoridade do Pedro, idoto, iletrado. Que maravilha. É muito lindo. Ele não está com medo, você vai morrer agora. Ele não está nem aí. Ele cria que Jesus era a ressurreição e a vida. Ele cria no que Jesus pregou para ele, ensinou ele. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e não provará a morte. Poderá o corpo ser morto, mas o seu espírito eterno, a sua vida eterna, e receberá um novo corpo. Então ele não tinha medo de morrer, ele não tinha reservas. Ele estava ali: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então o povo glorificava a Deus pelo que acontecera. Então naquele momento o povo estava glorificando a Deus, exaltando a Deus pelo milagre que aconteceu na vida daquele homem, pelo milagre que aconteceu naquele. Então não tinha como eles ir contra, não tinha como. Está entendendo? E o povo, se falasse para o povo assim: é mentira, aquele homem não era coisa nenhuma, ele pagou para ele, deu um dinheirinho. O povo quebrava tudo ali, porque o povo é assim.
vai na alma. Então eles ficaram com medo do povo, que era muita gente, mas ainda eles os ameaçavam mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-os ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então eles estavam com medo, não tinha como ir contrário. Então quando a igreja, eu falo ele falou você, eu primeiro, não tomar posição, está entendendo? De pregar um Cristo crucificado, está entendendo? Um Cristo que foi crucificado, e que na cruz ele já consumou a obra, não tem mais nada a ser feito a não ser crer nele, quem crê nele não perece. Se eu não pregar que Cristo é o único Salvador, não é uma denominação, não é vidas transformadas, que eu não cheguei agora em 2017 com uma novidade, agora em vidas transformadas, essa igreja vai fazer a diferença, não? A igreja que faz a diferença é você e eu, crer num Cristo, da mesma forma que Pedro creu, sem medo, sem reserva. Ele pregava como se fosse o último dia de vida dele, ele não tinha medo de morrer, mas ele tinha convicção que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e que na cruz do Calvário foi rasgado a cédula que condenava ele, e que com o seu sangue ele foi resgatado de toda a maldição. Não foi devagarinho, ele foi resgatado da maldição que ele vivia, ele foi transportado das trevas para a luz, da morte para a vida. Aleluia. E todos glorificavam a Deus pelos sinais que aconteciam, porque eles pregavam a Cristo. Então as pessoas não estavam sendo centralizadas neles, na pessoa deles, as pessoas estavam sendo centralizadas no Cristo. Aí ele diz lá no 22, continua aí, está lendo aí. Pois tinha mais de 40 anos o homem, eu pensei que tinha menos, quase 40, em que se operava aquele milagre de saúde. Milagre de saúde, aleluia. Jesus Cristo, ele cura, salva, liberta. Mas o que intriga Satanás e este povo, entendeu, natural, inimigo da cruz de Cristo, está entendendo? É os sinais que acontecem. O diabo odeia, fala que não tem mais milagre hoje, que Jesus não cura mais. Antes falou, bom, o corpo de Jesus foi roubado, é mentira. Aí ele vem e prega Jesus, quando fala no nome de Jesus o inferno treme. Eles não conseguiu emplacar essa mentira. Todo mundo acredita na ressurreição, a maioria de Jesus. Fizeram até os filmes e tal, né? Deram mais crédito à palavra, à escritura, está entendendo? E quando Jesus opera milagre de saúde e milagres autênticos, eles procuram fazer o quê? Tirar a autenticidade do milagre, falando que foi comprado, que aquele cara entrou com a cadeira de roda e parada, tá. Mas pode existir falso profeta que faz isso? Pode existir, mas tem os verdadeiros profetas e homens de Deus, e Deus tem prazer em fazer milagre. Está aqui, ó, milagre de saúde. O evangelho é completo. O evangelho que não tem sinais não é evangelho, está entendendo? Aí o cara pega lá o Apocalipse, o letrado que não tem o Espírito de Deus, pega o Apocalipse, pega lá no finalzinho lá, e fala que os sinais estão acontecendo, é do falsos profetas, dos anticristos, tá indo. Não, querido, Jesus disse que os sinais seguirão os que creem na igreja agora. Então está aqui, ó, aquele milagre aconteceu, e foi um milagre, foi o fato de pregar que Jesus estava vivo, que ele era a ressurreição, e pelo pregar que Jesus estava vivo, a ressurreição, houve um sinal. O sinal foi numa saúde de um homem que afetou o mundo natural, entendeu? Que abalou a credibilidade dos sacerdotes, pela mentira que eles pregavam, pelos sinais da cura, mostrou que Jesus realmente estava vivo, porque eles não estavam fazendo nada no nome deles. Solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que eles disseram. E os principais sacerdotes e anciões, ouvindo eles isso, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensavam coisas vãs. Aleluia. Levantaram seus reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a una contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Porque verdadeiramente contra o teu ungido filho, contra o teu santo filho Jesus,
porque tu ungiste. Se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Então, eu vou encerrar por aqui, porque já estendeu a hora. Depois nós vamos continuar aí, fazendo essa análise, né? Aleluia, do texto de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Então, presta atenção. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças, eles orando, e concede aos teus servos que falam com toda a ousadia a tua palavra. Então nós temos que falar com toda a ousadia a palavra de Deus. É o que está escrito. Nós temos que falar com toda a ousadia que Cristo, somente em Cristo, há salvação. Não tem outro, somente nele. Aleluia. Vamos lá na Bíblia? Vamos lá de novo, vamos voltar lá? Vamos percorrendo aí, olha, vamos lá, 4:12, vamos lá. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação está em Jesus Cristo. Curva a sua cabeça aí agora, e diga: Pai, eu me rendo à tua palavra, e aceito ser crucificado, para viver a ressurreição. Porque eu creio que Jesus foi crucificado no meu lugar, para que eu seja crucificado pela fé, e para que o meu espírito ressuscite pela fé, da mesma forma que o teu filho ressuscitou em corpo, e o meu espírito se ressuscita e passa a ter vida, e que os meus olhos se abram, para que eu possa ver a tua glória na tua palavra, que os meus ouvidos se abram para ouvir a tua voz, e que o meu coração seja faminto das escrituras sagradas, e que eu venha ter fome e sede de ti. Eu me rendo a ti, ó Pai, e creio nas escrituras, que quem crê que Jesus foi crucificado, e ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, será salvo. Eu recebo a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, porque eu creio que eu estou recebendo o perdão dos meus pecados, e o meu passado, a partir de agora, é lançado no mar do esquecimento, e posso me declarar filho de Deus, salvo, pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E a partir de agora, eu me rendo a ti, e dou liberdade, para que o teu Espírito opera o querer e o efetuar, e creio que agora o meu corpo é o teu templo, o teu santuário, e eu te dou honra e te dou glória, em nome de Jesus, amém. Maravilha? Então fica na graça, na paz do Senhor Jesus, e vamos lá, aleluia. Vamos cumprimentar os nossos queridos e amados que estão aí